paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos aqui para mais um culto em adoração ao Senhor, então vamos nos render a Ele nessa noite. Já convida aí a sua família, reúne a todos aí para estarmos juntos adorando ao Pai e vamos se desligar aí, vamos se desprender do que você está fazendo aí agora e se conecta agora e se liga no Senhor nessa noite, porque Ele tem grandes coisas para nós. Então vamos adorar ao Senhor nessa noite. Seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus, Pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus, Ele é, Ele pode. Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte,
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos, confiamos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, 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 e não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
Obrigada, Deus, porque sabemos que sem Ti nada somos, Pai. Obrigada porque o Teu amor derramado na cruz do Calvário não foi em vão por nós. Obrigada, Senhor, por esse acesso livre, Senhor, que nós temos em Ti. Não merecemos, Pai, porque muitas das vezes nós pecamos tanto, nós falhamos, Senhor. Muitas das vezes nós somos egoístas, ó Pai. Muitas das vezes, Senhor, negligenciamos, ó Deus, a Tua palavra. Negligenciamos, Senhor, o nosso devocional, a nossa intimidade contigo, Pai. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos deixa de lado, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção, o Teu Espírito Santo está sempre incomodando os nossos corações, e como somos gratos ao Senhor. Obrigada, Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel, é poderoso, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E que a cada dia possamos nos render a Ti e abrir os nossos corações a Ti e deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Começa, Senhor, a mortificar a nossa carne, que possamos deixar o Teu Espírito Santo nos envolver e que possamos deixar a nossa vida ser guiada por Ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Estamos passando por um momento tão difícil, Senhor, que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar soluções, mas sabemos que a nossa solução vem do Senhor, o nosso socorro bem presente é o Senhor. Então que a cada dia possamos nos fortalecer em Ti, Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, continue, Pai, avivando a Tua igreja. Continue despertando a Tua igreja. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém e amém. Olá, boa noite para você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha e que se junta a nós em mais um culto online. Primeiro culto de 2021. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Um novo ano, um novo momento, novos desafios. E eu quero te fazer um convite que dá nome a essa nossa série de janeiro: Corra riscos para Deus. Há uma frase do missionário Jim Elliot, aonde ele vai dizer o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O meu convite para você não é apenas esse mês, mas ao longo desse ano, que você venha correr riscos para Deus. Quanto maior o risco, isso é uma lógica do mundo financeiro, quanto maior o risco, maior são as chances de ganho, ou também as chances de perda. Mas no reino de Deus, quanto maior o risco, maior efetivamente é o ganho sem riscos de perda. Porque a palavra de Deus nos garante que nós em Cristo somos mais que vencedores. E eu quero que você creia nessa verdade. Eu quero que você tome posse dessa verdade, não apenas para o mês de janeiro, mas para todo o ano de 2021. E é esse o nosso convite a partir dessa noite. Corra riscos para Deus. E ao longo desse mês nós vamos meditar em várias personagens bíblicas que se dispuseram a correr riscos para Deus e fizeram coisas grandiosas, viveram o sobrenatural de Deus, e que 2021 vai ser um ano totalmente diferente. Nós iremos sim mergulhar cada vez mais e mais naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nesse tempo. E o meu convite aqui está feito para mim, para você, para todos nós, que possamos correr riscos para Deus.
E a personagem que eu quero começar essa série, ela é muito conhecida de cada um de nós. E ele atende pelo nome de Noé. Você certamente já ouviu falar da história de Noé. E Noé foi um desses grandes homens de Deus, que decidiram correr riscos para ele. Talvez se eu te fizesse a pergunta muito óbvia, a sua resposta certamente seria não. Será que nós embarcaríamos em uma embarcação feita por um agricultor? Será que você teria coragem de entrar num barco feito por alguém que tem como profissão lavrar a terra? Um agricultor? Pois bem, esse é Noé, um homem do campo, um homem familiarizado com a terra, mas que em dado momento ouve a voz do Senhor, o desafiando a fazer algo que ele nunca havia feito. 2021 talvez coloque você nessa situação. Talvez a partir de hoje Deus chame você para fazer coisas que você nunca imaginou, coisas inimagináveis. É aquilo que Deus tem para cada um de nós nesse ano. E a história de Noé, ela fica cada vez mais confusa à medida que nós vemos não apenas um homem que mexia na terra fazendo embarcação, mas um homem que atende à voz de Deus, que diz para ele que haveria de chover. E se você olhar o texto bíblico, você vai perceber, conforme está descrito no Gênesis, no capítulo 2, do versículo 4 ao 6, a Bíblia vai dizer que até então nunca havia chovido na terra. A Bíblia apresenta em Gênesis 2 dizendo que as águas, elas brotavam do solo para irrigar a terra. Então Noé ouve a voz de Deus, pedindo para ele fazer a embarcação num lugar onde o sol raiava de maneira escaldante, porque Deus havia prometido fazer chover, e ele nem sabia o que era isso. E aqui, queridos, nós começamos a ver o poder da fé. Apenas quem é inundado da fé que só Deus pode dar, se dispõe a correr riscos que a nossa visão não é incapaz de enxergar. Noé, com os olhos da fé, viu aquilo que ele nunca tinha visto, porque Deus falou, e quando ele fala, ele faz. E a história então de Noé, ela está nos descrita a partir do Gênesis capítulo 6, e eu quero convidar você, aí na sua casa, onde você estiver, a abrir, a acessar a sua Bíblia, no Gênesis capítulo 6, versículo 5, e nós leremos até o versículo de número 22, e eu quero te convidar a embarcar conosco nessa leitura, e a refletir nas lições que Deus tem para nós, a partir do dia de hoje. E que lições essas que nós viveremos ao longo de todo esse ano de 2021. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves dos céus. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de maneira discipestre, e cubra com betume por dentro e por fora. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca.
Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los vivos. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Hoje eu quero convidar você a correr o risco de ser louco. Isso mesmo, louco. Quando nós olhamos para a história de Noé, o que nós vemos é um homem absolutamente louco. E eu fico imaginando naquela época, naquele contexto, todas as pessoas que olhavam para Noé e que estavam acostumadas a vê-lo ali fazendo as suas funções do dia a dia, lavrando a terra. De repente, em dado momento, aquelas pessoas olham para ele e agora aquele homem não está mais lavrando a terra, mas aquele homem agora está ali pegando as madeiras e construindo uma embarcação. E não apenas isso, aquele homem está construindo uma embarcação e dizendo para todos: olha, eu ouvi a voz de Deus e Deus me disse que Ele vai enviar um dilúvio, e esse dilúvio vai destruir a terra, vai destruir os animais e todos os seres vivos. E eu fico imaginando, naquela sociedade, naquela cultura, as pessoas olhavam para Noé e certamente falavam: esse homem enlouqueceu, esse homem só deve estar muito louco. O que aconteceu com Noé? E eu fico imaginando que naquele contexto a Bíblia nos revela que ele, juntamente com a sua família, eles entram na arca. Mas eu fico imaginando antes, os amigos dos seus filhos, Zencã e Jafé. Eu fico imaginando os 3 indo jogar um futebol naquela época. Imagina que tem um campinho de terra. E eu fico imaginando aqueles meninos com seus amigos, e quando eles estão se aproximando no seu círculo de amizade, as pessoas ficam falando: ah lá, os filhos do doido que está construindo uma embarcação. Eu fico imaginando as chacotas, as piadas que a família de Noé ouviu durante todo o processo. Há várias teorias sobre quanto tempo levou a construção da arca, mas o fato é que levou muito tempo. E certamente ao longo de todo esse processo, Noé era tido como um louco. E por que Noé era tido como louco? E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com você. A Bíblia nos revela de maneira muito clara que naquela sociedade imperava a maldade. O mundo havia se pervertido. A violência reinava. E sabe que eu aprendo com isso, querido? Que no mundo repleto de violência, ser justo e íntegro é ser louco. O padrão daquela época era a maldade. O padrão daquela época era a perversidade. Noé era um homem que seguia na contramão do mundo. E justamente por seguir na contramão daquele mundo, ele era visto como louco. Mas foi justamente esse homem, que para aquela sociedade era visto como louco, que a Bíblia diz que ele achou favor de Deus. Querido, eu quero dizer algo para você. 2021 está apenas iniciando. Alguns desafios que já estão diante de nós são do ano passado, mas eu quero dizer para você, no mundo como o nosso, repleto de injustiça, repleto de tristeza, nós somos convidados, nós somos desafiados por Deus a andar na contramão, a sermos loucos diante do padrão desse mundo, para que assim possamos achar o favor de Deus. Ande na contramão deste mundo, corra o risco de ser louco. E não apenas isso, é interessante que quando nós olhamos o texto, vai dizer que Deus olha para aquela geração, para aquele mundo, e a ideia aqui, muitos falam: Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu no sentido de que ele havia cometido um erro. Nós precisamos entender isso. Nós não temos como descrever em palavras quem Deus é e aquilo que Ele faz. Portanto, o autor busca tentar transmitir a nós a ideia de que quando Deus olhou para o mundo, Ele se entristeceu,
porque ele viu a sua criação, que foi criada para exaltar o seu nome, pervertendo o seu propósito, perdendo de vista o propósito para qual foi criada. Ao invés de dar glória a Deus, buscavam a glória para si mesmos. Ao invés de serem transmissores do bem, se tornaram promotores do mal. E agora, quando Deus olha para aquele lugar, quando Deus olha para o mundo, apenas um homem se destaca. Apenas um homem se destaca. E ele atende por nome de Noé. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? É que os loucos desse mundo são aqueles que acham um favor de Deus. São justamente esses, como eu falei para você, que estão dispostos a andar na contramão do mundo. São aqueles que arriscam a fazer coisas que nunca fizeram, porque ouviram a voz de Deus. Há uma frase que é muito clichê, mas que se encaixa muito bem no que estamos falando aqui, de que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E é basicamente isso que nós vemos aqui com Noé. Deus não procurou o homem que tinha a maior sabedoria daquela época. Deus não procurou o homem que tinha a maior eloquência daquela época. Deus procurou um homem que não se conformava com aquela época. E é isso que o apóstolo Paulo diz para nós na carta aos Romanos, no capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós somos aqueles que olhamos para o nosso redor e falamos, está tudo errado, nós vamos fazer diferente. Nós somos aqueles que foram chamados para construir de acordo com a palavra do Senhor. Nós somos os loucos, somos Noés dessa geração. De uma geração que é marcada pela perversidade, uma geração que é marcada pela corrupção, mas nós, ainda que estejamos nesse mundo, não somos desse mundo, e estamos aqui para promover a salvação, mas também para servir de sinal, de denúncia para o pecado que tão de perto nos rodeia, que tão perto está de cada um de nós. Noé foi esse homem, um homem que buscou viver diferente, de maneira íntegra, de maneira justa. Um homem que achou o favor de Deus, e um homem que correu o risco de fazer grandes coisas para Deus. Querido, eu fico imaginando que às vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus é que nos impede de viver grandes coisas para Deus. Nós deveríamos parar de ser medíocres. 2021 está aí, e eu quero te desafiar, não seja medíocre, não sonhe pequeno. Qual é o tamanho do nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Se o nosso Deus é grande, nós precisamos sonhar grande. Se o nosso Deus é tão grande quanto nós dizemos ser, nós precisamos fazer coisas grandes para Ele. Nós precisamos ousar, baseados em quem Ele é, e não naquilo que nós podemos. Sabe por que Noé foi capaz de construir a arca? Porque ele construiu a arca olhando quem estava falando, olhando quem Deus era. Se Noé olhasse para ele, para as suas habilidades, para as suas capacidades, ele jamais se arriscaria a fazer algo grandioso. Apenas quem mantém o foco em Deus pode fazer coisas grandiosas. E essa é a terceira lição que nós podemos extrair desse texto. Precisamos nesse ano ousar fazer grandes coisas para Deus. Tantas metas nós certamente fizemos para um ano que se passou, e nós vimos que talvez nenhuma ou poucas delas se cumpriram. E agora, nesse novo ano, nós temos a chance de ajustar o nosso foco, de colocar como prioridade quem deve ser prioridade. E a Bíblia é clara, mas buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero te convidar a pensar grande, a pensar, e ainda que estejamos nesse momento ainda de isolamento ou distanciamento social, eu quero que você se desafie a ganhar, 100 pessoas para Cristo esse ano. Esse ano você vai ganhar 100 pessoas para Cristo. A botar o objetivo de, quem sabe, no nosso próximo batismo você vai batizar 10 pessoas. Eu não sei, querido, eu não sei o que Deus está ministrando no seu coração. Talvez seja começar um pequeno grupo virtualmente. Talvez a sua meta seja alcançar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido. Talvez a sua meta seja ganhar o seu filho, que ainda está nos mundos das drogas, mas Deus quer usar você para resgatá-lo. Eu não sei, mas eu sei que aquele Deus que nos chama,
Ele nos chama para fazer coisas grandiosas. E por isso nós precisamos fazer não baseado naquilo que nós vemos, mas baseado naquilo que Deus nos chama para fazer. E isso é a fé. A fé não é irracional. A fé é a capacidade de ver aquilo que nós não podemos ver com o olhar natural. A Bíblia aqui é muito clara. Deus dá instruções aqui das medidas, de como cada coisa deveria ser feito. Ou seja, há uma razão, há uma lógica, há algo que está no nível do natural. Mas o dilúvio é algo sobrenatural. E é para isso que Deus nos chama. Não necessariamente enfrentaremos um outro dilúvio, porque o próprio Deus prometeu que não haveria mais de fazer isso com a terra. Mas o que nós vemos é que certamente Ele haverá de julgar a nossa sociedade, o nosso mundo, que ainda nesse tempo é marcado por violência e por perversidade. Noé, ele corre o risco de ser louco por Deus, porque ele confia na palavra de Deus ao longo do tempo. Eu fico imaginando aquele homem construindo uma grande embarcação, e eu fico imaginando que ao longo do processo, talvez ele tenha sido tentado a desanimar. Sabe, querido, o início de um novo ano é marcado por vezes por uma grande empolgação. Você elabora vários projetos, você tira vários sonhos que estavam engavetados e traz eles agora na expectativa de que eles deixem de ser sonhos e se tornem uma realidade. E aí você começa muito bem, só que quando chega no meio do ano, você parece não ver as coisas acontecendo, e aí você, inclusive, para justificar a sua dificuldade em perseverar, você começa a pensar: será que Deus está nesse negócio? Eu não estou vendo nada acontecendo. Deus falou, mas eu faço e parece que nada acontece. Será que eu devo continuar? E aí, por vezes, você para. Querido, Deus te convida não apenas a começar, mas Ele te desafia a não desistir. Há diante de nós mais 12 meses de uma história que nós não sabemos como será, mas uma história a qual nós sabemos quem está no controle dela. E nós não podemos desistir. A palavra de Deus é muito clara. Paulo escreve em uma de suas cartas: olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não houvermos desfalecido, ao seu tempo ceifaremos. Sabe por que muitos não colhem? Porque muitos decidem desistir ao longo do processo do plantio. E aí, quando olham para trás, reclamam porque não colheram nada, mas não colheram nada porque decidiram nada plantar. Mas na palavra de Deus, confiado na palavra de Deus, Noé corre o risco de fazer algo grandioso para ele, porque ele mantém a sua confiança em Deus ao longo do tempo. E é interessante então agora que há um diálogo entre Deus e Noé. E agora Deus revela o seu plano para Noé. E eu fico imaginando, que você já parou para pensar? Deus te falando o seu plano nos detalhes. Olha, a madeira deve ser tal madeira, deve ter tal altura, tal largura, tal medida. E sabe o que eu aprendo com isso, querido? Quando Deus tem um plano para nós, nós podemos descansar, porque Ele nos revela detalhe por detalhe. Nós não temos que preocupar de como será o plano, nós temos apenas que executar. O plano nos é dado e a nós cabe apenas executá-lo. Deus agora revela o seu plano para Noé. E Deus não apenas revela o seu plano para Noé, mas fala assim: Noé, é o seguinte, eu vou destruir a humanidade, mas eu vou livrar você, eu vou livrar a sua casa, eu vou livrar a sua descendência, e com você eu vou fazer uma aliança. Querido, apenas quem corre o risco de ser louco para Deus tem a chance de ter uma aliança com Ele. Aqueles homens, aquelas mulheres daquela época, todos pereceram porque ignoraram a existência de Deus. O sábio vai dizer, o sábio Salomão escreve em Provérbios: diz o tolo em seu coração, onde está Deus? Ah, querido, é tão fácil nós olharmos para as pessoas duvidando da existência de Deus.
Elas olham para a maldade no mundo, elas olham para a calamidade do mundo e elas questionam: onde está Deus? Mas eu não sei você, quando eu olho para tudo isso, eu não consigo enxergar a não existência de Deus. Tudo que eu consigo ver é: nossa, Deus é maravilhoso, porque apesar de tudo isso, apesar do caos, Deus se faz presente, nos dando salvação, nos dando libertação, nos promovendo a paz que excede em todo entendimento, mesmo em meio à guerra. É essa paz, é esse vigor, é esse ânimo que só pode experimentar aquele que decide correr risco para Deus. E é interessante então que Deus, Ele faz uma aliança com Noé. Mas quando Deus faz uma aliança com Noé, algo interessante acontece. A aliança é feita com Noé. Mas quem que é salvo a partir daquela embarcação que ele estava construindo? Toda a sua casa. Deixa eu dizer algo para você, querido. E eu quero que você receba isso de maneira profética no seu coração. Quando você decidir correr para Deus, ainda que você seja tido como louco para este mundo, eu quero dizer que a salvação vai alcançar você, a sua casa e a sua descendência. Você precisa tão somente se dedicar ao propósito de Deus para a sua vida, e a salvação chegará na sua casa. Às vezes nós invertemos as coisas, nós achamos, ainda que sem perceber, que podemos de alguma forma promover a salvação na nossa casa e ignoramos o propósito de Deus para nós, mas não é assim. Nós focamos no propósito de Deus para nós e a salvação chegará na nossa casa, porque o nosso propósito cabe a nós fazê-lo. A salvação só Deus pode dar, e Noé entende isso. A salvação chega na sua casa, na sua descendência, a partir do seu gesto de obediência. E aí aqui nós temos então o sexto princípio para nós. Ao longo deste ano, eu quero convidar você a correr o risco de ser loucamente obediente a Deus. Apenas aqueles que correm o risco de ser obedientes, ainda que pareçam loucos, somente essas pessoas herdarão, alcançarão a salvação. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus para esse mundo é loucura. É loucura para esse mundo alguém almejar conquistar coisas para dividir, porque na lógica desse mundo eu acumulo para poder desfrutar da segurança. Nós não. Nós, quanto mais temos, mais dividimos, e à medida que mais dividimos, mais Deus multiplica sobre nós. Eu quero convidar você a ressignificar os seus objetivos de vida. Ambicione sim grandes coisas para Deus. Eu quero que você ambicione um bom emprego esse ano. Eu quero que sim que você ambicione talvez começar um empreendimento, quem sabe. Mas eu quero que você vá além disso. Eu quero que você ambicione ter um bom emprego para talvez lá na sua empresa, lá onde Deus possa te colocar, você ser um agente de reconstrução, alguém que vai promover e servir de canal para que outras pessoas que talvez nunca poderiam chegar naquele lugar, elas agora podem chegar porque você está lá e você está abrindo um caminho para elas. Eu quero convidar você a fazer um empreendimento esse ano, mas não para que você seja rico, mas porque você botou no seu coração: Senhor, olha, uma parte da minha arrecadação eu vou investir em missões, eu vou investir naqueles povos que não foram alcançados. Querido, Jesus nos diz que nós devemos ajuntar tesouro, não aqui neste mundo, aonde a ferrugem e a traça podem corroer, mas ajuntar tesouros nos céus. E sabe qual é o tesouro mais precioso que nós podemos ajuntar no céu? Vidas salvas sendo resgatadas por Deus. Querido, eu quero te chamar, eu quero te convidar, eu quero te desafiar esse ano a olhar não mais para aquilo que você quer. Nós já passamos por um ano muito difícil, e nós já percebemos que não adianta. Quando Deus determina, não podemos nada fazer contra a vontade dEle. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, por que gastar energia, gastar força, tentando lutar contra Deus, sabendo que é impossível lutar e vencer contra Ele? Portanto, eu quero te convidar a se render à vontade de Deus, a se submeter de maneira voluntária, alegre, com gratidão à vontade de Deus, e fazer coisas grandiosas.
Talvez as pessoas olhem para você e digam assim: olha, você talvez não consiga fazer muitas coisas. As pessoas olham para você talvez com um olhar de desprezo. Mas Deus, quando Ele olha para você, Ele olha com você por uma grande expectativa, porque Ele tem um propósito maravilhoso para você, para as nossas vidas. Querido, nós somos chamados para marcar essa geração. 2021 pode ser o ano. 2020, um ano marcado por um vírus, por uma pandemia. Mas 2021 pode ser o ano marcado a partir da sua vida, a sua vida que agora vive, que é vivida com um propósito. Deus agora pode usar a sua vida para marcar toda uma geração. Deus agora nos convida a sermos aqueles que vão trazer o avivamento, que vão experimentar o verdadeiro avivamento. E as pessoas vão ver o que aconteceu nesse lugar. De onde veio essa cura? Veio daquele povo que resolveu viver aquilo que diz crer. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus vai sarar a sua terra quando o seu povo se decidir botar a cara no pó. Querido, nós estamos perdendo muito tempo, nós estamos gastando muita energia com coisas pouco produtivas, mas esse ano ele vai ser diferente. Esse ano pode ser diferente. Eu não sei você, mas eu decidi, 2021, ele vai ser um ano que eu não quero ver de maneira medíocre. Eu quero usar todo o meu talento, todos os meus dons, todos os meus recursos, para fazer o máximo que eu puder, o melhor que eu puder, para que Deus seja glorificado, para que a missão seja realizada, para que vidas sejam transformadas. Eu quero convidar você a experimentar disso, de algo grandioso. Talvez Deus chame você para construir algo grandioso, algo que vai marcar a geração. Noé, a partir daquilo que Deus o confiou, ele construiu algo que trouxe salvação. A arca não era o melhor lugar, humanamente falando, o lugar mais, como eu posso dizer para você, o lugar com o aroma mais suave. Certamente não era. Imagina, ficar olhando aquela arca, com todos aqueles animais. Imagina que cheiro deveria ter aquele lugar. Mas certamente, apesar de tudo isso, a arca era o melhor lugar para se estar. Querido, não se preocupe se você vai ser capaz de fazer. Eu quero te convidar a iniciar. E hoje, nesse primeiro domingo de janeiro, eu quero te desafiar a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim esse ano? Qual que é o seu plano para mim esse ano? Pergunte de maneira sincera para Ele. Prepare-se para a resposta e decida obedecer. E algo grandioso, por certo, você haverá de experimentar. Portanto, aqui está, nesse primeiro domingo dessa série de mensagens, Corra Risco para Deus, eu te convido a correr o risco de ser louco. Noé, um homem que diante daquele mundo era louco, mas que a sua história é contada até nos dias de hoje, e ele figura na galeria dos heróis da fé, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, lá está Noé, o homem que decidiu obedecer a Deus, quando toda a humanidade já havia virado as costas para ele. Um homem que decidiu fazer algo que não era de costume dele, algo para o qual, teoricamente, ele não tinha capacidade. Mas um homem que sabia o valor de um servo obediente. De nada valem seus dons e talentos se te falta obediência. Agora, se há em você a capacidade de obedecer, prepare-se para realizar coisas grandiosas. Amém? E falar em coisas grandiosas é falar da grandiosa obra de Deus por nós na cruz do Calvário. E falar dessa grandiosa obra é tão somente também num gesto de obediência, fazer aquilo que o próprio Deus nos instruiu a fazer todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando eu falo isso, eu falo sobre a ceia do Senhor.
Paulo, no capítulo 11, no versículo 23, ele vai dizer o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, o partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha, eu vou me lembrar da grandiosa obra de Deus. Até que Ele venha, eu vou permanecer na palavra de Deus. Até que Ele venha, minha esperança é: Ele vem. Ele vem. E Ele vem para nos buscar. Até que Ele venha, eu anunciarei a morte na expectativa da vida. Querido, olha que loucura. Estamos falando nessa noite sobre loucura. E olha que coisa aparentemente sem sentido. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Se Ele vem, Ele não está morto. Ele está vivo. Mas a despeito dele estar vivo, Ele nos convida a anunciar a sua morte. Por quê? Porque a sua morte é a grandiosa obra redentiva, redentora, salvadora de Deus para a humanidade. A morte que nós anunciamos não é apenas a morte pela morte, mas é o amor que motivou Cristo a morrer por nós. Não é isso que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, com muita reverência, muito respeito e muito temor a Deus, eu posso dizer para você, que mais louco que Noé, de fazer uma arca num lugar desértico, quando nunca havia chovido, mais louco é a história de amor de Deus por nós, ao dar o seu Filho para morrer. Os pais que me assistem aqui nessa noite, quando olham para os seus filhos, têm grandes planos, e ficam por vezes na expectativa, do que será o meu filho, como será o seu casamento, que profissão ele vai exercer, qual será a fisionomia dos meus netos. Agora imagina, o pai, enviando o filho, e olhando assim: o grande dia vai chegar, ele vai morrer na cruz. Ele vai morrer na cruz. Jesus veio com o propósito de morrer, porque Ele vence a morte. Mas não tem como vencer a morte sem antes passar por ela. E Ele passa por ela. E agora, na morte de Cristo é decretada a morte da morte. E agora vivo Ele está. E Ele reina por toda a eternidade. Mas tudo isso começou com aquilo que nós consideraríamos sendo um gesto de loucura. Há um livro que eu quero te recomendar a ler, inclusive, me veio na minha mente agora, o livro do pastor Francis Chan, cujo título é Louco Amor. Você precisa ler esse livro. Queridos, nós precisamos entender e sermos cheios desse louco amor. Nós precisamos, queridos, viver o sobrenatural de Deus, porque Deus amou o mundo, e aí na sequência vem um verbo, uma ação. Quem ama expressa isso com alguma ação, porque Deus amou o mundo, Ele deu. E por você amar a Cristo, o que você está disposto a fazer? Eu comecei essa nossa reflexão citando uma fala do missionário Jim Elliot, quando ele diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E ele, esse missionário, ele morreu juntamente com outros 5 missionários, enquanto tentava evangelizar uma tribo no Equador. Um homem que entregou a sua vida pela causa do Evangelho. E eu quero te convidar a oferecer, no mínimo, o que você tem que oferecer a Deus é a sua vida. Eu quero convidar você a correr o risco que muitos irmãos nossos estão correndo nesse exato momento, em tantos lugares do mundo. Mas não é o risco para ficarem ricos, mas é o risco das suas próprias vidas.
de não negar o Evangelho. Não negue a Cristo, porque Cristo não negou a você, não negou a mim, Ele não nos negou, pelo contrário, Ele nos amou. E é isso que nós anunciamos, portanto, nesse momento que nós vamos celebrar agora, a ceia do Senhor. Eu quero convidar você que está na sua casa, nos assistindo, a reunir sua família e a celebrar juntamente conosco a ceia do Senhor. E como, portanto, nos diz o texto: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E eu gosto muito dessa frase. Façam isso em memória de mim. Às vezes nós entendemos o façam isso em memória de mim como um pão. Mas é muito mais do que como um pão. Observa o que o texto diz. Cristo entregou o seu corpo em favor de nós. Ele diz: façam isso em memória de mim. Façam o quê? Como apenas o pão? Não. Entregue os seus corpos agora em favor de outros, como sacrifício vivo. Não é isso que Paulo fala também na carta aos Romanos? Como sacrifício vivo. Como pode um sacrifício ser vivo? Ele é sacrifício no momento que mortifica a carne. E ele é vivo a partir do momento que o Espírito Santo agora, com a carne mortificada, passa a habitar nele. Nós somos essa dicotomia, um sacrifício vivo, vivo e avivado pelo Espírito de Deus. Portanto, façamos como a palavra de Deus nos orienta. Senhor, obrigado, Deus, porque um dia o Senhor entregou o seu corpo em favor de cada um de nós. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite também a entregarmos sim os nossos dons e talentos, os nossos sonhos, os nossos corpos, ó Pai, para a Tua causa, para a causa do Evangelho, Deus. Porque, Senhor, não fazemos isso na expectativa de alcançar algo. Nós fazemos isso porque fomos alcançados por algo que nós não merecemos, que foi o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado pelo Teu louco amor, por esse amor indescritível que o Senhor tem por cada um de nós. Comamos, pois, do primeiro elemento. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Façam isso em memória de mim. Interessante observar que essa palavra que nós estamos lendo, que é a palavra de Deus, ela é marcada não apenas pelo sangue de Cristo, mas muitos homens e mulheres marcaram cada uma dessas páginas ao entregarem a sua vida para que ela pudesse permanecer ao longo da história. Homens e mulheres desconhecidos, ilustres desconhecidos, mas desconhecidos meus, desconhecidos da sua parte, mas plenamente conhecidos por Deus, porque eles são aqueles que diante do Pai ouvirão assim: entrai, querido, entrai, meu filho bendito, para o gozo eterno de seu Pai. Eles não são aqueles que ouvirão: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Não. Ainda que nós não saibamos seus nomes, eles são plenamente desconhecidos, tanto no reino dos céus, quanto certamente no reino das trevas, porque eles deram muito trabalho. E eu quero convidar você a se juntar a esse grande grupo, do qual eu quero fazer parte, de um grupo que é plenamente conhecido nos céus, e que também é plenamente conhecido no inferno, porque estamos atacando o inferno, como a palavra de Deus diz, para esvaziá-lo, para resgatar as vidas que estão no reino das trevas, e sermos instrumentos de Deus, para transportá-los para o reino do seu amor, para o reino da sua maravilhosa luz. Mas nesse processo, haverá lágrimas, nesse processo, haverá derramamento de sangue.
Mas há um sangue que nos lavou de todo pecado. E que à medida que ele é derramado sobre nós, ele não nos suja, mas ele nos limpa. De tal modo que agora diante do Pai, as nossas vestes, antes marcadas pela sujeira do pecado, agora são apresentadas de maneira limpa, mais alvas que a neve. Portanto, façamos como a palavra de Deus nos instrui e tomemos do segundo elemento da ceia. Pai, muito obrigado a Deus pela tua aliança, estabelecida lá com Noé e replicada a cada um de nós a partir, Deus, do sacrifício salvífico realizado por Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício que paga de uma vez por todas a nossa dívida e que garante de uma vez por todas a nossa salvação. Senhor, nos capacita a olhar para a sua cruz, a tomarmos as nossas cruzes e seguirmos no caminho que certamente será marcado por lágrimas, quem sabe por sangue, mas cujo final e todo o processo é marcado de alegria, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Deus, quantas coisas nós sabemos a teu respeito, que diante de ti, naquele maravilhoso dia, essas coisas testificarão contra nós, porque não poderemos falar que não sabíamos, mas pelo contrário, nós temos todo o testemunho. A revelação completa nos foi dada, e agora não há mais justificativa para não vivermos como aqueles que foram justificados. Se conosco, Pai, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos sara, que nos cura e que nos limpa de todo pecado. Façamos, pois, como a palavra de Deus nos diz, tomando o segundo elemento da ceia. Amém, amém e amém. Primeiro domingo, marcado de desafios. Você está sendo convocado por Deus. Lembre-se, não apenas esse mês, mas ao longo de todo esse ano, a correr riscos para Deus. Eu quero te convidar a clicar, a nossa página vai estar lá ao longo da semana, no nosso devocional desta série de mensagens que você vai poder acompanhar aí no seu celular, no seu smartphone e ser tremendamente abençoado por essa palavra. Na próxima quarta já nós estaremos fazendo a resenha deste culto e nós queremos convidar você a estar conosco e a ser mais uma vez tremendamente impactado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que Ele nos conceda um 2021 de vitórias, de bênçãos, em nome de Jesus.